Bem, a palavra diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se dará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tido por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua salvação, de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, rezemos juntos: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. E hoje, agora, neste momento, ela está junto do seu filho, Jesus, intercedendo por cada um de nós,
para que, libertados de mãos inimigas, possamos servir o seu Filho em santidade e justiça por todos os dias de nossas vidas. Palavra da salvação. Beija a tua Bíblia como um sinal de respeito, de amor, e que esta é a palavra da salvação mesmo. Bem, não tem como não começar um retiro sem ela, né? Tudo iniciou com ela. Na nossa história bela de salvação, nós não temos como esquecer esta mulher, a Virgem Maria, que é a nossa mãe. Então, quero neste momento relatar o poder, em primeiro lugar, desta Ave Maria. Porque às vezes a gente vai rezando de forma tão mecânica e a gente não vai contemplando e adentrando no mistério desta oração. Se tem uma oração que eu posso garantir para vocês, que é uma oração que nos leva para a experiência do sobrenatural, para uma união perfeita com Deus, se chama esta oração da Ave Maria e do Pai Nosso, a oração do Santo Rosário. Quando a gente entende a profundidade desta oração, a gente entende também que a oração ela tem uma autoridade também de destruir as forças das trevas. Então, o demônio, sabendo que esta oração é a oração por excelência, de origem ao nosso Jesus, ao nosso Rei Salvador, ele vai tentar de tudo, em primeiro lugar, destruir o prazer que temos de rezar esse texto do Evangelho. Por quê? Porque esse texto do Evangelho, esta Ave Maria, é a oração por excelência, de início de uma história de amor que Deus sonhou com cada um de nós. Então, quando nós rezamos as Ave Maria, nós simplesmente voltamos neste lugar aqui para render gratidão a Deus. Gratidão por Ele ter pensado da minha vida, da minha história, por ter dado o amor do amor, dos amores da minha alma, que é Jesus. Então, entender este processo é entrar em águas mais profundas. E nós precisamos conhecer mais da nossa mãe. A nossa mãe do céu, pode ser que ficou muito pouca coisa escrito na Bíblia, mas o que ficou é o suficiente para a gente desvendar o grande mistério. E de que forma? Rezando o rosário. Este é o caminho. Então, vamos ver a explicação deste homem tão profundo, São Luís Maria Montfort, que deixou para a gente também o tratado e devoção à Virgem Maria. Quem lê o tratado de verdade, quem lê meditando, nunca mais é a mesma pessoa. Se tem um livro que para mim deveria ser de cabeceira de cama de um cristão, se chama Tratado e Devoção da Imaculada Virgem Maria. Aliás, não só meditá-lo, mas fazer a consagração, como ensina o método. Parece que é coisa pequena se consagrar a ela. Eu digo para vocês da minha experiência de fazer este livro, graças a Deus, há muitos anos atrás, eu já era uma consagrada da Copiosa Redenção, e eu vi que as coisas muito pequenas, elas têm que de novo ser assim, a gente tem que trazê-las de volta para a vida. E uma das coisas é essa, a consagração. Como que tudo começou? Eu tive um sonho com o meu fundador, e ele me entregava um livro muito antigo, um livro antigo demais. E ele dizia para mim: minha filha, eu preciso te consagrar a Nossa Senhora. Um filho, depois que é consagrado à Virgem Maria, este filho, ninguém mais tem o poder sobre ele.
Quem vai reger, quem vai cuidar da vida dele é Nossa Senhora. E eu acordei, e o livro era uma oração muito antiga. E eu então falei para o meu fundador, e ele fez a consagração minha, e para a glória de Deus, ele pegou um livro bem antigo, fez uma consagração, e foi maravilhoso. Mas Deus falava comigo, através do tratado, que eu tinha que me consagrar, que era uma oração antiguíssima. Daí eu fui entender, é uma oração antiga. E quantos anos ficou escondido o tratado? Mais de 120 anos. E no próprio tratado está dito, Deus falou, Nossa Senhora, ela já orientou o filho dela, dizendo que o demônio iria esconder esse livro. E pode ver que muitas pessoas compram o tratado e não conseguem ler. Ele dá um jeito de fazer a gente esconder o livro dentro da gaveta, em algum canto, porque quem lê o tratado até o fim, se torna uma pessoa diferente. É impossível ler o tratado e não adquirir uma seiva profunda, que vai frutificar muitos frutos no percurso da vida. Então daí, eu peguei o tratado e devorei o tratado. E o tratado para mim, cada vez que eu leio, eu choro, de ver a profundidade que Deus escreveu. Claro, é o Espírito Santo, que escreveu através das mãos deste santo, escreveu sobre a Ave Maria, de uma forma tão profunda, tão bonita, tão linda. Então, os livros de São Luís Maria Monfort, o Segredo do Rosário, Eficácia do Rosário, o Tratado, são livros que nós temos que ler. É o mínimo para conhecer quem é a Santa Mãe de Deus, quem é a nossa mãe. Então, ele diz de uma forma muito breve, de uma explicação muito fácil e acessível para nós. Ele diz assim: está na miséria do pecado? Invoque a excelsa Virgem Maria. Diga-lhe, ave, que quer dizer, eu vos saúdo num profundíssimo respeito, ó vós que sois sem pecado. Ela o libertará do mal dos seus pecados. Estás nas trevas da ignorância ou do erro? Achegue-se até a Virgem Maria. Diga-lhe, Ave Maria, ou seja, iluminada com os raios do sol e da justiça, e ela lhe transmitirá suas luzes. Está extraviado do caminho do céu? Invoque a Virgem Maria, que quer dizer estrela do mar, estrela polar, que guia nossa navegação neste mundo, e ela o conduzirá ao porto da salvação eterna. Está aflito? Recorra à Virgem Maria, que quer dizer mar amargo, que foi enchido de amargura nesse mundo e que atualmente transformou-se do mar de puras doçuras no céu. Ela converterá suas tristezas em alegrias e suas aflições em consolações. Perdeu a graça? Honra a abundância das graças com as quais Deus encheu Nossa Senhora. Diga-lhe, cheia de graça e de todos os dons do Espírito Santo, e ela compartilhará contigo suas graças. Está só, privado da proteção de Deus? Dirija-se à Virgem Maria. Diga-lhe, o Senhor é convosco, de um modo mais nobre e íntimo do que os justos e santos, pois sois uma coisa só com Ele. Sendo vosso filho, sua carne é vossa carne. Sois com o Senhor por uma perfeitíssima semelhança e por uma multa caridade, pois sois sua mãe. Diga-lhe, enfim, toda a Santíssima Trindade está convosco, da qual sois o templo precioso. Ela o recolocará sobre a proteção e a salvaguarda de Deus. Tornou-se objeto de maldição de Deus? Diga, bendita sois vós entre as mulheres, e entre todas as nações,
porque vossa pureza e fecundidade transformastes a maldição divina em bênção. E ela o abençoará. Está com fome de pão da graça e do pão da vida? Aproxima-se dela, que carregou o pão vivo que desceu do céu. Diga-lhe: bendito é o fruto do teu ventre, o qual concebeste sem perda da vossa virgindade, que carregaste sem esforço e deste à luz sem dor, Jesus. Bendito seja quem resgatou o mundo cativo, que criou o mundo doente, ressuscitou o homem morto, trouxe de volta o homem banido, justificou o homem criminoso, salvou o homem condenado. Sem dúvida, sua alma será saciada com pão da graça nesta vida e na glória eterna na outra. Amém. Então conclua a oração com a igreja e diga: Santa Maria, santa de corpo e de alma, santa por um devotamento singular e eterno ao serviço de Deus, santa em qualidade de mãe de Deus, que vos dotou de uma iminente santidade, conveniente a essa dignidade infinita. Mãe de Deus, que sois também nossa advogada e medianeira, a tesoureira e dispensadora das graças de Deus, obtenha-nos prontamente o perdão de nossos pecados e a nossa reconciliação com a majestade divina. Rogai por nós, pecadores, vós que tendes tanta compaixão pelos miseráveis, que não desprezais e nem afastais os pecadores, sem os quais não serias a mãe do Salvador. Rogai por nós agora, durante o tempo dessa vida curta, frágil, miserável, agora, pois não temos assegurado senão este momento presente, agora que somos atacados e cercados dia e noite por inimigos poderosos e cruéis, e na hora de nossa morte, tão terrível, tão perigosa, onde as nossas forças estão esgotadas, onde os nossos espíritos e os nossos corpos são abatidos pela dor e o temor, da hora da nossa morte, em que Satanás duplica seus esforços a fim de nos perder para sempre. Nesta hora se decidirá a nossa sorte pela eternidade, bem-aventurada ou infeliz. Venhais em socorro de vossos pobres filhos, ó Mãe indulgente, ó advogada e refúgio dos pecadores. Expulsai para longe de nós, na hora da morte, os demônios, os nossos acusadores e vossos inimigos, cujo aspecto horripilante nos assusta. Venhais nos iluminar nas trevas da morte. Conduz-nos, acompanhai-nos ao tribunal do nosso juiz, vosso Filho. Intercedei por nós, a fim de que Ele nos perdoa e nos receba no número de vossos eleitos, na morada da glória eterna. Amém. Então aqui, nesta bela explicação sobre o poder da Ave Maria, que é a oração que nós acabamos de ler. Então, eu quero colocar para vocês que nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito bonito ver, eu recebi esse rosário de alguém que pediu para mim rezar em cima dele, já estou devolvendo, nem lembro quem é a dona mais, pode vir, venha pegar. E ela me contou uma coisa muito bonita, que Deus usou, usou da minha pregação para ela não só rezar. Você quer contar para eles? Eu fui num Kairós da irmã Zélia, o ano passado, ali no Padre Léo. E eu já estava nessa transformação em oração há algum tempo. E lá ela falou muito da oração do rosário. E eu comecei, não foi fácil. Um dia eu rezava um terço, outro dia eu rezava 2.
tinha dia que eu fazia um de manhã, um de tarde, um de noite, ou fazia um de manhã e um de tarde, e assim foi. Esse rosário eu faço o rosário. Eu levei 1 ano para fazer ele e rezar ele inteiro. E eu falei que quando eu terminasse, eu ia fazer um retiro com a irmã Zélia, e eu queria abençoar. E eu sempre pensava no retiro do silêncio. Mas não deu, né? Então, nesses últimos 30 dias, a minha vida foi uma luta. Eu fiquei 25 dias doente, com uma gripe muito forte. E eu pensava assim, eu vou nesse retiro, nem que seja de arrasto. E antes de eu fazer, a gente começou com umas situações financeiras lá em casa. Eu disse para o meu marido, eu não tenho dinheiro para fazer esse retiro. Aí ele disse assim, tu tem dinheiro para dar entrada? Eu disse, tem. Ele, então vá lá e faça que Deus vai providenciar. Então assim, eu sempre fui de fé, de oração. Mas o meu marido, a conversão dele foi maravilhosa. E ele sempre disse, confia em Janara, tu reza tanto, mas chega na hora de confiar, tu não confia. E eu confiei. Eu comecei a melhorar na quinta-feira dessa minha gripe. Na quinta-feira à noite, eu me afoguei com a saliva. Eu quase morri. Eu fui na cozinha e eu não conseguia mais respirar. Eu fui no quarto, ele me desafogou. Então, o inimigo, ele vai fazer de tudo para a gente desistir nas nossas orações. E eu até falei para a irmã, eu estou há um tempo tentando fazer todo dia um salmo. Eu já comecei 3 vezes. Agora eu acho que a gente está no 65, 66. Então, eu vou perseverar até eu fazer o último. E estou muito feliz por estar aqui. E assim, se a gente está na luta, na batalha, é porque a gente está no caminho certo. E o caminho que eu quero para mim, para minha família, é o céu. Eu tenho a minha filha de 10 anos. Ela diz assim para mim, mãe, eu acho muito lindo nós rezar de joelho. Então a gente já há uns 3 meses atrás, a gente fez um retiro, eu e meu marido, e a gente começou a fazer o terço antes de dormir, nós 3. E agora Deus fala muito no meu coração que eu tenho que aumentar a minha família. Então, esse é meu testemunho. E a vida da gente não vai ser fácil, mas o que a gente leva daqui é o amor. Porque eu acho que no céu não vai ter, você não vai saber quem é teu pai, quem é teu filho, mas você vai lembrar lá do amor que a gente leva aqui da terra. Amém. Obrigada. Este caminho que a mãe está ensinando para cada um de nós. Eu sei que talvez você já me ouviu falar 10.000 vezes texto, e vai ouvir talvez mais 1 milhão de vezes. Mas nós precisamos entender que no tempo presente, nós temos que aumentar a quantidade de terço. Talvez você possa dizer, irmã, não precisa rezar tanto terço assim. E eu vou te dizer, vou lembrar a tua memória que precisa. Quando a nossa querida Lúcia pergunta ao ver Nossa Senhora se ela iria para o céu, Nossa Senhora responde, você vai, minha filha, mas vai demorar bastante tempo. E a Jacinta vai para o céu? Vai, mas ela vai logo. E o Francisco vai para o céu? Vai se rezar muitos terços. Bem, quando eu fui confessar lá em Portugal com o padre não me conhece, o padre não sabe quem sou eu. Após a confissão, o padre olhou para mim e disse para mim, minha filha, o teu caminho penitencial é ensinar as pessoas a rezar muitos terços. E eu entendi que aquilo era a voz do próprio Deus. Então, eu quero dizer para vocês que nesses últimos tempos, no retiro de silêncio, uma das coisas que o Senhor me falou, na oração, da adoração, eu rezando, adorando o Senhor, Ele disse, traga as 40 horas de adoração silenciosa
para um retiro de silêncio. O meu povo precisa me adorar. O meu povo precisa crescer no caminho da adoração silenciosa. O meu povo está muito distraído, com muitos barulhos. Então liguei lá para o pessoal em Filadélfia, porque quem desenvolveu essas 40 horas de adoração silenciosa se chama um santo da igreja, um bispo da igreja, que é São John Newman. E o corpo dele está intacto lá na Filadélfia. E ele desenvolveu essas 40 horas de adoração para os leigos, aonde a gente fica 40 horas seguido, de hora em hora tem uma pessoa adorando Jesus, mas silenciosamente. É uma adoração aonde eu não preciso gastar os meus neurônios para ficar falando com Deus. É um momento de descanso até da minha mente. Eu vou para diante de Deus desprovido de qualquer livro, de qualquer coisa. Só eu e Deus. Eu olho para Deus, Deus olha para mim. Como diz Santa Teresa d'Ávila, ninguém se entende, mas a gente se comunica e Deus fala tudo. E por isso nós precisamos voltar para o retiro de silêncio. Eu louvo a Deus porque hoje vocês vão ter um momento assim para meditar silenciosamente. Nós precisamos urgente entender que é no silêncio que acontece o autoconhecimento. É no silêncio que eu desvendo as graças que Deus me deu de fazer experiência do sobrenatural. Então, começamos as 40 horas de adoração. E eu quero dizer para vocês as maravilhas que está acontecendo. Com Nossa Senhora, nós estamos aprendendo o que é adorar o Filho dela. Tem pessoa que adorou com perfeição maior do que a Virgem Maria? Não tem. Ela é a primeira adoradora, ela é o primeiro sacrário, ela é a primeira que fez a primeira comunhão. Então, de Eucaristia, quem entende é ela. Quem pode nos ensinar, ela é a escola. Diz João Paulo II, nosso Papa Santo, que vou à escola da Virgem Maria para ler o rosto de Cristo. Então, Nossa Senhora, para a glória de Deus, ela é a nossa mãe. E a mãe ensina os seus filhos a fazer as coisas de forma correta. Então, nessas 40 horas de adoração, nós tivemos a graça, veja o poder que tem a adoração ao Santíssimo Sacramento. E nossos sacrários estão muito abandonados. E quando a gente vem para o sacrário, ou vem para a Eucaristia, a gente ainda é muito barulhento. A gente quer fazer muito barulho ainda. Veja, nesta adoração, por causa do retiro de silêncio, um menino muçulmano, de família muçulmana, ele se identificou com o retiro de silêncio, porque não tem muita gente falando, então ele vai fazer esse retiro. Um menino de 17 anos de idade. Foi fazer o retiro de silêncio, e claro, muçulmano, eles não são batizados na igreja católica, eles não têm uma profissão do nosso credo. Só que ele chegou lá no retiro de silêncio, e quando eu falei das 40 horas de adoração, então cada um escolhe um horário de madrugada, de dia, para fazer a adoração silenciosa. E ele chegou para mim e falou assim: irmã, eu posso ficar a madrugada inteira com Jesus? Eu sinto que eu tenho que ficar lá. Eu falei, claro. Ele entrou às 10 horas da noite. E ele saiu às 7 horas da manhã. Ele ficou a noite inteirinha, um jovem, com Jesus. Quando ele fez essa adoração de madrugada, ele chegou para mim, ele falou assim: sabe, vou te falar uma coisa. Nesta adoração, Deus falou comigo. E Deus me disse que eu preciso me batizar na igreja católica. Eu sei que meus pais não vão entender, mas hoje é o desejo do coração de Deus e eu vou atendê-lo. Gente, esse menino já se batizou, para a glória de Deus. Está engajado no grupo de oração da Canção Nova lá em Curitiba. E eu fiquei assim pensando. O que a gente não consegue fazer, muitas vezes, com as nossas palavras, o silêncio do sacrário faz tudo. Realiza os milagres mais belos do mundo.
E por isso que o inimigo, sabendo disso, ele quer tirar de nós a graça da contemplação, a graça do silêncio, a graça da adoração. Veja, e fazendo adoração essas 40 horas, Deus fez a minha superiora ter um sonho comigo. E nesse sonho, Nossa Senhora apareceu para ela, e Nossa Senhora disse para a minha superiora: pede para a irmã Zélia rezar 12 horas de rosário, seguido. 12 horas de rosário. Claro, pedido da mãe. Como que eu vou negar? Então, do nosso retiro de silêncio, a gente começa então com ela. 12 horas de rosário seguido. Muitos de vocês acompanham via Instagram, via internet, que é uma bênção. E ao mesmo tempo, é um caminho de muita prova, porque o demônio tenta de tudo, fazer com que a internet não funcione nesse dia. Tudo acontece. Por quê? Porque o demônio sabe que esta oração é a oração do fogo, é a oração de milagre, é a oração de limpeza. Enquanto há um povo na terra rezando um rosário, quando há uma mãe de família rezando um rosário na sua casa, do seu trabalho, ela está fazendo milagrosamente uma limpeza espiritual do coração daqueles que estão na escuridão, porque a oração do rosário é a oração da luz, e uma luz potente. Veja, é a luz da palavra do Evangelho, e esta oração, ela tem uma força de cura e de libertação. Então, o inimigo não quer que a gente reze o rosário, que é o quê? É percorrer o Evangelho. Rosário é esse aqui, gente. São 4 terços. Agora veja quantos terços Francisco rezava por dia. 12 terços, em média, disse esse padre para mim, olhando meus olhos. Francisco, uma criança, rezava em média 12 terços por dia, que naquela época significa 4 rosários. Hoje daria 3 rosários, mas naquela época 4. Então quando alguém chega para mim e diz que não precisa rezar tanto, então quando a gente olha para os próprios santos da igreja, curandartes, que rezavam o rosário e contemplava o rosto de Deus na adoração, atraiu uma multidão, mudou o rumo da cidade. Quando a gente olha para Santo Afonso Maria de Ligório, que escreveu aquele livro, As Glórias de Maria, e diz que ele escreveu ajoelhado e chorando, de tamanha presença do Espírito Santo que envolveu as mãos dele e a vida dele, que ele não viu ele ali escrevendo um livro, mas viu o próprio Deus usando a mão dele para escrever as glórias de Maria. Quando a gente olha para um São Luís Maria Monforte, São Alano, São Domingos de Gusmão, que ali, naquele momento, experimenta a graça de enxergar a própria Virgem Maria, pedindo para ele ensinar o povo a rezar o rosário. E veja todas as aparições de Nossa Senhora. O que esta mãe orienta? Rosário, missa, jejum, penitência, confissão. Parece que ela não muda nunca o caminho, porque o caminho é esse. Então, meus amados, o demônio fará de tudo para você não ser fiel ao rosário, porque ele sabe que uma pessoa que reza o rosário todo dia, ela adquire, por graça de Deus, uma sensibilidade das coisas do Senhor. Ela deseja ardentemente um caminho de conversão. Ela deseja ardentemente um caminho do céu. E por isso que a Ave Maria, ela já fala isso. Ela já nos prepara para ter uma boa morte. E veja, o fruto de quem reza uma Ave Maria é magnífica, é alegria.
quando eu vou rezando as Ave Maria, eu vou encarnando dentro do meu ser a palavra de Deus. Uma voz que veio do céu entra dentro de mim, e esta voz dissipa toda a escuridão do meu caminho, do meu dia, da minha vida. E o demônio não quer te ver com esta arma na mão, e muito menos com ela no teu coração. Então, desse tempo, eu digo para você, talvez você se disciplinou muito a rezar um terço, mas eu quero dizer para você que é pouco. Hoje é necessário aumentar. Sabe por quê? Porque tem muitos que não rezam, tem muita gente pagã, tem muita gente que zomba dela, tem muita gente que agride a igreja, tem muita gente que maltrata os nossos padres, tem muita gente hoje que nega a existência desta Santa Mãe de Deus. E eu e você temos que estar na brecha o tempo inteiro, cuidando junto com ela dos filhos amados da Virgem Maria. E por isso o inimigo trava a nossa vida durante o dia, faz a gente ficar disperso, faz a gente perder tempo do WhatsApp, em redes profanas da internet, porque ele sabe que um joelho no chão e uma oração bem feita da palavra de Deus é um exorcismo feito naquela hora, que não precisa de mais nada. A oração do rosário é um exorcismo. E eu digo isso para vocês nas minhas experiências todo dia. Eu não sou padre para fazer um exorcismo, mas eu posso rezar o rosário. Eu vejo o inimigo embora na força e na obediência desta oração. Por isso, uma casa, uma mãe que reza o terço todo dia naquele quarto do filho, vai ficando impregnado aquele quarto da presença dela. Aquele quarto vai tomando uma forma diferente. Veja, eu ouvi de um menino jovem lá nos Estados Unidos, quando eu pregava na região ali de Miami. Este menino chegou para mim e disse: irmã Zélia, o que você fala do rosário é uma verdade. Eu renunciei às drogas, renunciei. Mas um dia o demônio me atacou veemente e falou para mim: vá usar droga, não tem nada demais, vai. E aquela voz ficou na cabeça dele: vai de novo, volta ao teu prazer, Deus vai te perdoar, Deus é amor. E ele, com aquela voz, ele saiu e ele foi ao encontro da onde ele comprava as drogas. Só que quando ele estava chegando perto do lugar de comprar droga, ele disse que uma força de Deus o envolveu de tal forma que ele caiu de joelho naquele chão. Ele começou a chorar e chorava, e ele pediu: Deus, não permita que eu caia nessa tentação de novo. Quando ele caiu, ele fechou os olhos chorando. Deus falou para ele: abre teus olhos, que a arma está na tua frente para você vencer qualquer tipo de demônio. Ele pegou, abriu os olhos, tinha um terço caído nos pés dele. Ele pegou aquele terço, foi para a igreja. Ele falou assim: faz já 2 anos que eu vou rezar o meu terço dentro da igreja, porque lá o demônio não entra. E eu rezo, irmã. Nunca mais eu tive vontade de usar a droga. Olha o poder que tem esta oração. E o inferno sabe do poder desta oração. E por isso que ele quer travar a gente durante o dia com outros afazeres, porque ele sabe que quando a gente vai rezando o terço durante o dia, nosso tempo rende, a graça vem, a providência vem, material, espiritual. Nós nos tornamos pessoas mais alegres, mais iluminadas, mais cheias daquilo que é da glória do Senhor. Então o inimigo vai dizer assim: para quê rezar tantas Ave Maria? E eu fico muito feliz
porque essa Ave Maria, ela encerra com uma Salve Rainha. Quando a gente termina o rosário, é um prazer rezar a Salve Rainha. E a Salve Rainha, ela foi feita por um homem que é muito santo. Eu quero contar essa história para você, porque a Salve Rainha, ela tem uma força vinda do céu. Veja, ela é atribuída ao monge Hermanos Contractus, que eu teria escrito por volta de 1050, do mosteiro de Reichenau, na Alemanha. Eram tempos terríveis, aqueles na Europa Central, com muitas calamidades naturais, destruindo as colheitas, epidemias, miséria, fome e ameaça contínua dos povos bárbaros, normandos, magiares e muçulmanos, que invadiam os povoados, saqueando e matando a todos. Certamente, o monge Hermanos experimentava as piores misérias da vida humana. Neste vale de lágrimas, como disse, nesta prece, bradamos como os degredados, suspiramos, gemendo e chorando, vemos o mundo como um vale de lágrimas, como um desterro. Entretanto, essa visão da vida acaba num sentimento de esperança, que ultrapassa e domina com a confiança em Nossa Senhora. Ao considerar a condição humana, o monge Hermanos via muitos motivos de tristeza, mas ao fixar sua atenção da Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, a quem se dirige, mostra-se animado por um horizonte de expectativas reconfortantes e consoladoras, pois ela é a Virgem Maria, é mãe da misericórdia, ela é vida, ela é doçura, ela é esperança. Nossa salve, advogada nossa, de olhos misericordiosos. Frei Contractus tinha consciência da triste época em que vivia, mas tinha outras razões. Além disso tudo, conta a sua história, que ele nasceu raquítico e disforme, adulto, mal conseguia andar, escrevia com dificuldades, admirados que eram os dedos das suas mãos. Nasceu em 18 de fevereiro em 1013, na Alemanha. Então, Rainha do céu, Senhora do mundo, nasceu com uma fenda no palato e um problema de espinha, dividido em lóbulos iguais. Seus pais não tinham condições de cuidarem da criança e em 1020, com 7 anos, o entregaram para a abadia de Reichenau, onde ele ficou o resto de sua vida. Conta que no dia do seu nascimento, ao constatarem o raquitismo e má formação do bebê, seus pais caíram em prantos. Sua mãe, Mildred, mulher muito piedosa, ergueu-se então do leito e lá mesmo consagrou o menino à Santa Mãe de Deus. Consagrado a ela, foi educado no amor e na confiança em relação a ela. E os anos mais tarde foi levado de maca, por ser deficiente físico, até o mosteiro de Reichenau, onde com o tempo chegou a ser mestre dos noviços, pois o que tinha de inapto seu corpo, tinha de perspicaz seu espírito. Muito inteligente, se tornou monge beneditino. Com a idade de 20 anos, era um gênio. Estudou e escreveu vários livros sobre astronomia, teologia, matemática, história e poesias em latim, grego e árabe. Professor aos 20 anos, ficou conhecido pelos seus colegas na Europa. Construiu alguns instrumentos musicais, equipamento de astronomia. Ficou cego e com isso parou de escrever. É o mais notável poeta do seu tempo
E ainda ficou famoso ao escrever a oração da Salve Rainha. E ainda a alma Redemptoris Mater faleceu em 21 de setembro de 1054 em Reichenau, de causas naturais, beatificado e culto confirmado em 1863. Sua festa é celebrada no dia 25 de setembro. Foi no fundo de todas essas misérias que a alma do Frei Contractus elevou à Rainha dos Céus esta prece mescla de sofrimento e esperança, que é a Salve Rainha. Quando veio a ser conhecido pelos fiéis, a Salve Rainha teve um sucesso enorme e logo era rezada e cantada por toda parte. Um século mais tarde, ela foi cantada também na Catedral de Espira, por ocasião de um encontro de personalidades importantes, entre elas do imperador Conrado e do famoso São Bernardo, conhecido como cantor da Virgem, pelos incendidos louvores que lhe dedicava nos sermões escritos. Ele que foi um dos primeiros a chamá-la de Nossa Senhora. Dizem que foi nesse dia e lugar que, ao concluir o canto da Salve Rainha, cujas últimas palavras eram: mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. No silêncio que se seguiu, ouviu-se a voz potente de São Bernardo, que num arrebato de entusiasmo, pela mãe do Senhor, gritou sozinho, do meio da catedral: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E a partir desta data, essas palavras foram incorporadas à Salve Rainha original. Nos quase 1000 anos que se passaram desde que irmão Contractus compôs a Salve Rainha, uma multidão incontável de fiéis tem se identificado com os sentimentos que ela expressa, vivendo dessa, desde sua aflição, a doce esperança que inspira sempre a amável mãe do nosso Salvador. Então, a última parte é muito importante a gente entender que ele morreu com 40 anos, sem concluir, e morreu cego. E São Bernardo conclui então esta parte: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Veja, nós temos também a graça da irmã Faustina escrever no diário dela que ela um dia precisava rezar por um padre, movida pelo Espírito Santo. Ela reza então a Salve Rainha 9 por dia, durante 9 dias. E de onde saem estas 90 Salve Rainha durante 9 dias? Bem, conta a história também que nossa querida irmã, nós temos a irmã Benigna, que foi uma religiosa lá, pelo menos ela morou ali em Belo Horizonte, Minas Gerais. E conta também que a irmã Benigna, para a glória do Senhor Jesus, ela rezava muitas, mas muitas Salve Rainha durante o dia. Então essa novena foi revelada por irmã Benigna a uma freira da congregação. Deve-se rezar diariamente 90 Salve Rainha todos os dias por 9 dias. Há duas formas de se rezar a novena das 90 Salve Rainha. Primeiro, reza-se a oração da Salve Rainha várias vezes ao dia, até inteirar as 90 Salve Rainha. Ou, segundo, reza-se de uma só vez 90 Salve Rainha. Organizamos aqui em 9 blocos de 10 Salve Rainha para ajudar na contagem. E oferecemos pelas seguintes intenções: pelo Padre e suas intenções, pela purificação e unidade da Santa Igreja, pela conversão e santificação do clero do mundo inteiro, para que sejam derrubadas todas as forças satânicas que estão destruindo as nossas famílias,
e acrescentar as intenções particulares. Irmã Benigna Mineira de Diamantina. Irmã Benigna nasceu dia 16 de agosto de 1907. Recebeu o nome de Maria da Conceição dos Santos. Desde criança dedicava-se à participação da igreja e à vida de adoração, de oração, amadurecendo a vocação de consagrar-se a Deus. Com a sua morte, em 1981, amigos e fiéis começaram a fazer a oração pedindo que a religiosa os ajudasse junto a Deus. E desde então, a devoção não parou de crescer. Muitos grupos de oração foram formados em razão das graças recebidas pelas pessoas. A religiosa passou a ser conhecida como a Santa da Fartura, Santa da Salve Rainha e Santa da Hora. Então, a irmã Benigna, para a glória de Deus, ela nos ensina, através do seu exemplo, a rezar 90 Salve Rainha. Por quê? Porque esta pessoa teve um sonho com ela, precisava de uma graça financeira, e esta pessoa, em sonho, viu a irmã Benigna, e a irmã Benigna disse para ela: fazei 90 Salve Rainha durante 9 dias. E esta pessoa fez e alcançou a graça. Então, cada 10 Salve Rainha, nós podemos rezar a jaculatória. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas em Deus. E rezando assim, vamos vencendo situações muito difíceis. Uma oração que o demônio odeia também. Por quê? Porque esta oração diz o quê? Salve Rainha. A gente já sauda a mãe de rainha, de mãe de Deus, de advogada, a mulher que é cheia de doçura, cheia de esperança. Então, é uma oração milagrosa, que deveria ser a última oração da noite. Todos os dias a gente deveria rezar como a última oração da noite. Você ia perguntar alguma coisa? Oi? Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas em Deus. Cada 10 Salve Rainha, você pode rezar esta jaculatória. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas em Deus. Bem, então é uma oração forte, milagrosa, poderosa e difícil de rezar. Quem reza 90 Salve Rainha por dia sabe que exige da gente muita penitência e muito sacrifício. Bem, também quero dizer, para encerrar, para a gente não se alongar, para vocês, que uma oração também que o demônio odeia e que nós devemos rezar, que é uma oração muito simples, muito fácil, mas o inimigo, ele tem pavor, que é a oração do Ângelus. Uma oração simples, fácil e eficaz, onde a gente vai rezar: o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Daí a gente reza uma Ave Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A gente reza a segunda Ave Maria. E o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. A gente reza mais uma Ave Maria. E encerramos assim: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E rezemos, oremos: infundi no nosso espírito a vossa graça, ó Pai, vós que na anunciação do anjo nos revelastes a encarnação do vosso Filho, pela sua paixão e cruz, conduz-nos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que horas que nós devemos rezar? Às 6 da manhã,
a meio-dia e às 18 horas. Uma oração que a gente faz reverência a esta leitura da palavra do Evangelho de Lucas 1, capítulo 26, versículo 26, aliás, capítulo 1, versículo 26 a 46. Então, quanto mais eu mergulho a minha vida dentro de uma oração que já deu certo, uma oração deixada por Deus, menos problemas eu vou ter no percurso da minha vida. Nós vamos então ficar de pé para encerrar este momento e vamos cantar uma canção, deixando com que o Espírito Santo possa agir na nossa vida a partir de agora. É maravilhoso ter um terço na mão. É maravilhoso ter um terço no pescoço. É maravilhoso distribuir terço. É maravilhoso falar da Santa Mãe de Deus. Mas maravilhoso, mais maravilhoso, é rezar todos os dias. Quando a gente reza a Ave Maria, dizia um santo, a gente diz para ela: mãe, eu te amo. A gente arranca um sorriso do rosto de Jesus. Toda vez que a gente reza as Ave Maria, tem um anjo à nossa direita, outro à esquerda. Cada Ave Maria que sai da nossa boca, diz o próprio santo, sai uma rosa. Cada Pai Nosso que rezamos, sai uma rosa na cor vermelha e na cor branca. Os anjos recolhem no final do dia, no nosso rosário, todas as rosas que nós exalamos, e eles fazem uma coroa com estas rosas e coroam Jesus e a Virgem Maria. Olha que lindo. Quando estamos rezando, os anjos estão nos acompanhando. Nunca rezamos o rosário sozinho, sempre rezamos junto e na companhia dos anjos.